Apresento a vocês algumas imagens provenientes da vida cotidiana. São imagens que me encantam pelos movimentos empreendidos pelo fraco no campo do outro. Estas imagens me foram possíveis em diálogo com Michel de Certeau, naquilo que ele nomeia como artes de fazer. Artes de fazer presentes em cotidianos inventados por estes praticantes, no interior de um próprio que dispõe de uma lei e de uma racionalidade que não são suas. O fraco tem por aliado o tempo, e a sua operatividade nesse próprio ocorre astuciosamente por entre as frestas da regulação. Vejamos então as imagens acompanhadas por breves relatos. E ao final do vídeo são apresentadas as referências, algumas referências nas quais estes achados foram comunicados. Era um desfile de aniversário da cidade e as professoras foram encarregadas de exibir um painel pela rua principal dessa cidade, e esse painel foi pensado e elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, muito caprichosamente confeccionado por esta secretaria. Nesse painel se encontravam fixadas imagens de escritoras, pintoras, cantoras, artesãs. O tema do desfile era a mulher. Bom, passados alguns dias, nós fomos em busca dos artefatos que haviam sido exibidos nesse desfile, e um deles foi encontrado em uma sala de aula. Assim que o desfile terminou e cumprida a sua missão institucional, a imagem foi recortada do painel e outro uso lhe foi oferecido. Silenciosamente cumprindo a tarefa que lhe fora atribuída, havia uma professora que astuciosamente, enquanto o painel desfilava pela rua da cidade, essa professora inventava outro uso para este mesmo artefato. E ali estava, na sala de aula, Tarsila do Amaral, pendurada no varal. Todo mundo sabe que não é permitido depredar o patrimônio público, mas nessa escola municipal um buraco foi aberto no muro. Será que alguém investigou a autoria dessa proeza? Acho que não. O buraco foi fechado? Também não. O buraco se mantém lá, perenemente. Todos, eu disse todos na escola, o utilizam para ter acesso ao pequeno comércio que se encontra do outro lado da rua. Por esse buraco atravessam picolés, pirulitos, pipoquinhas, refrigerantes, salgadinhos. Tudo isso é entregue nas mãos de estudantes e também nas mãos de quem deveria proibir a existência do buraco. Aqui o uso superou até mesmo a norma institucional, aproximando no interior de uma mesma consciência estudantes, professores e administração. Essa imagem não é acompanhada por relato no qual um praticante caminha pelo campo do outro, não é. Mas ela se refere às bricolagens cotidianas, ou seja, outros usos que são oferecidos ao que está posto. Na zona rural, o sinal de celular é bastante ruim, então a rapaziada escavou no morro uma escada para terem acesso facilitado ao topo do morro e poderem utilizar o aparelho. Há várias escadas dessas, uma ao lado da outra. E à tardinha, quando eles terminam a lida na roça, os rapazes sobem por elas e são vistos aos montes no alto do morro,
fazendo uso daquilo que é interditado para eles. Havia uma ponte de madeira velha, precária, e as pessoas transitavam por ali, e essas pessoas solicitavam continuamente ao poder público uma ponte de alvenaria, mas o seu desejo nunca era atendido. E assim seguiu essa história. A ponte de madeira, velha, precária, recebia um remendo aqui e outro ali. Até que um dia a comunidade foi até lá, tacou fogo na ponte, acabou com tudo, não passava mais nada. E não passava cavalo, não passava carro, não passava carroça, não passava ninguém. E então o poder público não teve alternativa senão construir a sonhada alvenaria. Os automóveis velozes passavam cada vez mais velozes pela BR-356 e quando avistavam a reta, aceleravam ainda mais. De um lado e do outro da reta, uma comunidade apavorada solicitava a instalação de redutores de velocidade, mas não obtinham êxito. Então, essa comunidade se reuniu e construíram eles mesmos os quebra-molas, tudo feito artesanalmente e com capricho, com sinalizações análogas às oficiais. No interior de um próprio, uma vez que a ninguém é concedido o direito de alterar a malha rodoviária com instalação de placas e obstrução da pista, os praticantes utilizaram a lei e a racionalidade do lugar para alterá-lo. Curioso é que, passados alguns anos, tudo permanece exatamente segundo a alteração posta pela comunidade. É comum que, anterior à entrada nas escolas, se formem filas de estudantes. Estas filas, elas não são constituídas apenas por jovens. É possível encontrar mochilas marcando os lugares. A fila se organiza a cada dia, segundo a intencionalidade de cada um. E assim nós podemos ver na fila mochila, mochila, gente, mochila, gente, mochila, gente, tudo em fila, tudo honestamente organizado. É uma fila honesta. Nenhum estudante a corrompe, pois foi exatamente criada por eles. E para que serve esta fila? Perguntei ao diretor. Ele me disse que os alunos são muito competitivos e querem ser os primeiros a entrar. Mas eu não fiquei contente com essa resposta. Fiquei pensando como essa moçada que organiza uma fila na qual não há nenhuma ocorrência de alguém tentando burlar, como que essa moçada poderia ser competitiva? Me parecia incoerente, pois me parecia que havia entre eles algum tipo de organização ainda não reconhecida. Então eu continuei a observar. No portão da escola havia uma caixa de madeira no qual são depositadas as cadernetas escolares. Essas cadernetas são levadas para a secretaria diariamente e a frequência é carimbada. Assim, quem entra primeiro na escola e coloca sua caderneta na caixa de madeira, sobre ela são colocadas todas as demais. Então, no momento de carimbar as cadernetas, o funcionário da escola pega uma a uma e aquela caderneta que estava por baixo, ou seja, a caderneta do primeiro aluno que entrou, passa a ocupar o topo da montanha de cadernetas. Então, eles não organizam essa fila porque são competitivos e querem entrar primeiro na escola. A fila não serve para entrar primeiro. A fila serve para sair. Uma vez que
quem coloca a sua caderneta primeiro vai ser o primeiro a receber a caderneta na hora de ir embora. No canto de uma sala de aula onde estudava uma turma fortemente regulada pela disciplina, havia uma lata de lixo. E de vez em quando uma criança interrompia a atividade e ia até lá apontar o lápis, pois era só um menino apontador de lápis se aproximar da lixeira que imediatamente aparecia outro, e depois outro, e depois outro. E ali, em torno da lixeira, como se fosse em território protegido e isento de aplicações pedagógicas, as crianças conversavam e riam livremente. O lápis girava lentamente no orifício do apontador. Ou às vezes nem girava, mas a conversa, essa sim, girava a todo vapor neste território que a força da lei disciplinar não alcançava. A professora não chamava a atenção dos apontadores. E é possível que isso se explique por estarem ali a ajustar seus instrumentos de trabalho. Não parecia lazer, parecia tão somente um momento na engrenagem. Eu estava sentada ao lado de várias pessoas no saguão de entrada da universidade onde trabalhava, e essa universidade oferecia serviço odontológico gratuito à população. E por ali sempre havia muitas pessoas. E eu gostava de ficar ali, olhando. E bem à minha frente havia 2 caixas eletrônicos. E de repente um garotinho afastou-se da sua mãe, sentou-se atrás de um dos caixas eletrônicos, levantou os braços e executou alguns movimentos que eu observava sem compreender. O menino permaneceu ali até que sua mãe o chamou e foram embora. Aparentemente, ninguém se ocupou do que o menino fez. Parece que ninguém prestou atenção naquilo. Curiosa, eu me aproximei do caixa eletrônico e fui surpreendida com o que havia ali. Havia, atrás do caixa eletrônico, um teclado numérico, uma entrada para chaves e uma alavanca redonda, provavelmente recursos utilizados para que os funcionários do banco acessassem o interior da máquina. Eu olhei aquilo e, enquanto via exatamente isso que eu descrevi, deliciosamente passei a ver também outra coisa. Aquilo era o painel de um automóvel. O menino estivera ali dirigindo o caixa eletrônico. Bricolagens, lindas bricolagens.